Acabaram-se as suposições. Será que já não existe essa possibilidade? É um facto, é real. Haaland vai jogar o próximo campeonato do mundo. Muitas das vezes nos questionamos, será que esta belíssima geração norueguesa, com Haaland, com Odegaard, nunca vai jogar uma Copa do Mundo? Nunca vai jogar um campeonato do mundo? Estão dissipadas todas as indagações, porque eles conseguiram a qualificação, uma vitória superior diante da Itália, em casa dos italianos, por 4-1, com um bis de Haaland. Tivemos também a qualificação da seleção portuguesa, a 7ª qualificação seguida, e ainda uma partida maluca no grupo de Portugal entre a Hungria e a Irlanda, com a qualificação, não qualificação, é a possibilidade da disputa de um play-off pela Irlanda a surgir nos minutos finais da partida. E à noite tivemos um prato africano muito bem servido entre Nigéria e RDC. Chancel Mbemba está com tudo e muita atenção para a República Democrática do Congo em vésperas de um campeonato africano das nações. Está prontíssima a equipa da RDC. Quero convidar-te a deixar o teu like, comentário, a compartilhar este vídeo e também, se você não for inscrito, a subscrever ao canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Comecemos pelo Nigéria-RDC, que foi um belíssimo jogo de futebol, decidido só nas grandes penalidades, mas no cômputo geral da partida, a RDC foi, na minha opinião, superior à equipa nigeriana ou à seleção nigeriana, apesar de todo o favoritismo que foi atribuído às Super Águias, porque tem jogadores belíssimos, muito bons, muito competentes e que estão em boa fase, em bom momento, como o Victor Osimhen, que vem de uma boa sequência na Liga Turca e também na Liga dos Campeões, mas a Nigéria pecou nos pequenos detalhes, naquilo que são as principais características do futebol africano em termos organizativos. Os jogadores, antes das partidas em Marrocos, para esta qualificação ao Campeonato do Mundo, dos melhores segundos classificados dos grupos de apuramento, as seleções que não conseguiram apuramento direto foram para uma repescagem e foram disputadas 3 partidas, os 4 segundos melhores classificados. Primeiro tivemos o Nigéria-Gabão, a Nigéria passou pelo Gabão, também no prolongamento, e a RDC passou pelos Camarões, e depois a finalíssima foi entre estas duas equipas. E a Nigéria reclamou das más condições de hospedagem, os jogadores no caso, da transportação, da falta dos pagamentos, dos prémios de jogo, das diárias, ou seja, todos esses problemas extra-campo, quando somados, refletem na incapacidade da seleção nigeriana, apesar de toda a qualidade individual que pode se transformar numa qualidade coletiva e que não resultou. Não funcionou para a Nigéria. A Nigéria não conseguiu um apuramento direto e teve que ir para uma repescagem, apesar de todo o poder que existe dentro das suas individualidades e da sua própria equipa. Já a RDC já tinha feito um belíssimo jogo contra os Camarões, depois de um 4º lugar no Campeonato Africano das Nações da Côte d'Ivoire, agora consegue ser a representante de África. A RDC ainda não está qualificada para o Campeonato do Mundo. Vai ainda disputar uma repescagem final em março, na próxima data FIFA, com seleções da CONCACAF, da Ásia e também seleções da Oceania, se não estou em erro. A Europa não entra neste leque de opções ou neste leque de repescagem para estas seleções. Ou seja, eu errei aqui. Deixa eu refazer, com seleções da CONCACAF, da zona sul-americana, que é da CONMEBOL, e também da Ásia e da África. Destas equipas vai-se conhecer então as próximas 2 seleções que vão para o Campeonato do Mundo. E nós, claro, vamos vibrar e torcer pela RDC. Eu repito, muita atenção para esta equipa de Chancel Mbemba, de Elias Meshak. Muito boa equipa, individualmente, e parece que eles estão a conseguir se entender enquanto conjunto, enquanto grupo. Vamos ver se depois a RDC consegue ocupar uma das vagas para estar no próximo Campeonato do Mundo, onde já
temos uma seleção próxima de nós, angolanos, não é? Que é Cabo Verde pela língua, e geograficamente a RDC é outra seleção muito próxima de nós. Parabéns aos Leopards, que agora vão se concentrar para o CAN de Marrocos e veremos que prestação fará a equipa congolesa na maior cimeira futebolística africana. Passar rapidamente para a Hungria-Irlanda é só uma pincelada, porque é um jogo com um roteiro de cinema. Amigos, aquilo é incrível. Os pubs na Irlanda foram todos à loucura. Tem vários vídeos nas redes sociais. Os ingleses e países que são muito próximos da cultura inglesa ou que fazem parte do Reino Unido, eles têm a cultura de ver futebol dentro dos pubs. E porque o jogo foi na Hungria, então se juntar num pub com amigos, com pessoas estranhas, no caso, porque são compatriotas, é cultural para eles. E os pubs estavam lotadíssimos. E a Hungria começou por ganhar o jogo e depois assustou que estava tudo empatado e a Hungria sentiu tanto o empate vindo da Irlanda. Muito boa equipa essa Irlanda. Tem um guarda-redes muito bom, que foi do Liverpool, que agora está no Brentford, que já defendeu penaltis de Cristiano Ronaldo, de Bruno Fernandes na Premier League, e tem elementos a nível individual muito bons, que depois, quando se formam, fazem ali uma equipa muito interessante e não desistem. Eles ganharam a Portugal por 2-0 em casa e estavam a perder por 2-1 com a Hungria. O Szoboszlai já estava a sair deles, a dizer, não chorem. E quando a Irlanda faz o 2-2, a Hungria sente completamente o baque e a Irlanda sente o cheiro assim de que estão a fragilizar psicologicamente e vai para cima, vai para cima e vai para cima. E num erro do guarda-redes húngaro, a Irlanda faz o 3-2, conseguindo assim um lugar na repescagem para o próximo campeonato do mundo na zona europeia. O que virá na repescagem, nós não sabemos, mas a festa pela qualificação em segundo, num grupo com Portugal, foi muito boa de se acompanhar, de se sentir a pulsação, os familiares dos atletas a falarem para a imprensa, os irlandeses a vibrarem com a sua seleção, os próprios jogadores, eles estão muito perto de fazer história, de se qualificar para um campeonato do mundo. Então foi muito bonito de se assistir à qualificação da Irlanda para os playoffs da zona europeia. Eu também falei que Portugal conseguiu a qualificação. Eu acho que muito tardia, não conseguiu diante da Hungria, no empate, depois na derrota diante da Irlanda e suspensão de Cristiano Ronaldo, um jogo que eles mesmos, na pessoa do treinador e também dos jogadores, assumiram que foi para esquecer, paupérrimo, pobre, péssimo, e contra a Arménia não se podia esperar nada diferente da seleção portuguesa e mais uma vez fica muito mal para Cristiano Ronaldo. Porque parece que quando o Cristiano não está, há uma liberdade e uma leveza dos jogadores portugueses que é a qualidade que nós os reconhecemos ou a qualidade que nós reconhecemos neles quando estão nos seus clubes. Eles não conseguem desabrochar com Cristiano Ronaldo dentro do 11 titular da seleção portuguesa. Na minha opinião, se Portugal realmente desejar fazer uma belíssima campanha no Campeonato do Mundo, precisa definir uma estratégia e ela não pode girar em torno de Cristiano Ronaldo, porque senão vai ser muito complicado. Eu não estou a dizer que CR7 não aporte, não aumente qualidade à seleção das esquinas. Claro que o jogador do nível da carreira Cristiano Ronaldo oferece sempre, mas o tempo de jogo, o tempo de utilização como titular, isso precisa ser negociado e doseado. Imagina que contra a Irlanda, por exemplo, que era um jogo fora, se o tivessem resguardado e dissessem assim, olha, Cris, este jogo é muito importante, mas nós estamos a pensar a longo prazo, vamos deixar-te descansar neste jogo e vão só jogar os jovens e como vai ser o último jogo em Portugal contra a Arménia, uma seleção mais simples, aí nós te damos 60, 80 minutos e tu entres neste jogo. Eu acho que essa conversa tem que existir. O Cristiano Ronaldo é o símbolo maior do futebol português hoje em dia, está tudo certo, mas o objetivo é Portugal e não CR7. E se o objetivo é Portugal, então essa negociação
ela tem que existir. A figura não pode ser maior do que o coletivo. Ele já é maior sem o coletivo, ele já é grande sem o coletivo, mas no caso de uma seleção, a seleção precisa estar no centro. 9-1, com um hat-trick e uma exibição fenomenal de João Neves, de Bruno Fernandes. É um cracaço, joga muita bola. Eu, por exemplo, não entendi a escalação de Roberto Martínez contra a Irlanda. Cristiano Ronaldo e João Félix a titulares, com Rafael Leão no banco. Essas escolhas, elas são muito questionáveis. Mas Portugal conseguiu a qualificação, 13 pontos. Eu achei que Portugal conseguiria passar ileso desse grupo, mas depois de ver a Irlanda jogar, eu entendo, a Hungria também, porque a seleção portuguesa não conseguiu uma qualificação com uma pontuação melhor e, principalmente, com exibições não tão bem conseguidas. Agora chegamos ao prato quente, ao momento da noite. Eu vi esta partida com muita atenção e com muito pormenor, porque eu queria muito que a Irlanda conseguisse a qualificação, que não estava em causa, porque mesmo que perdesse para a Itália, a Irlanda não, a Noruega, mesmo que perdesse para a Itália, a Noruega, vinha lá de novo, a Irlanda, a Noruega conseguiria a qualificação pelo saldo positivo de golos. A Itália precisaria derrotar a Noruega com uma diferença de 9 golos. A primeira parte da Itália foi muito bem construída e muito bem conseguida, tanto é que a equipa consegue chegar muito cedo ao golo, muita pressão na saída de bola da Noruega, com o Di Marco a jogar muito bem pela lateral, era um extremo, um lateral. Muito bom jogo coletivo, associativo da própria Itália, mas não foi um jogo... não foi um jogo interessante em termos de finalização, porque ela tinha volume de jogo, mas ela ficava na primeira barreira defensiva da seleção norueguesa, que eu já passo a falar sobre ela, que não é uma equipa que tem apenas um goleador como o Haaland. Tem estrutura. Não teve Martin Odegaard, mas tem qualidade na saída de bola, precisão no passe, na construção. A bola não chega de forma longa e direta para o Haaland. A bola chega ao Haaland saindo dos pés dos demais jogadores. Muito bom conjunto, tem uma estrutura base, tem jogadores que jogam nas melhores ligas europeias, Premier League, Haaland, Oscar Bob no Manchester City, Odegaard no Arsenal, Sorloth no Atlético de Madrid, tem jogadores do RB Leipzig na Itália, do Borussia Dortmund na Itália, na Alemanha, tem jogadores do Borussia Dortmund, tem jogador do Sassuolo em Itália. Então é um conjunto que tem jogadores com muita, como direi, com muita capacidade de rodagem dentro dos melhores campeonatos europeus. Não são só jogadores que atuam dentro do campeonato norueguês. E também tem, mas o essencial desta seleção norueguesa é o projeto. É como a Federação Norueguesa de Futebol estruturou com o objetivo de chegar às grandes competições. A Noruega não chegava a uma Copa do Mundo desde 1998. 27 anos depois, ela está de regresso a um Campeonato do Mundo e 25 anos depois está de regresso a um grande torneio. A última vez foi no Campeonato da Europa de 2000, que esteve presente num grande torneio internacional. Então, existe aqui um trabalho. Imaginem, o selecionador norueguês está no comando da equipa há 5 anos, desde 2020. E nós temos vindo a acompanhar a ascensão das equipas norueguesas dentro do futebol europeu, na Liga dos Campeões, na Liga Europa. Bodo Glimt chegou até a uma meia-final de Liga Europa na temporada passada. Tem esse projeto de futuro, onde todos trabalham. O futebol norueguês tem exportado cada vez mais atletas para as grandes ligas europeias. Então há aqui uma estrutura, há uma ideia, há um projeto que é viabilizado, que é viável, que tem condições de oferecer a estes jogadores presenças em campeonatos do mundo e campeonatos europeus. Vai jogar
a Copa do Mundo 27 anos depois, com uma geração cheia de talentos, com muito bom futebol, que tem uma belíssima estrutura, tem um jogador que é o grande destaque, que é o Haaland. A segunda parte da Noruega contra a Itália foi de um recital futebolístico, onde se joga para um ponta de lança que é letal, que não falha, que consegue acertar. Os 2 golos do Haaland são belíssimos, muito bem conseguidos. O Moussa, eu não vou agora lembrar o nome dele, é um jogador do RB Leipzig que faz o primeiro golo. Ele faz um golo também com uma construção, com uma qualidade técnica muito bem conseguida. E o último golo foi já nos instantes finais para esta Noruega, que tinha Martin Odegaard também em Itália para celebrar com os seus companheiros. Ele é o capitão da seleção, está lesionado, mas esteve lá presencialmente para celebrar a qualificação norueguesa, que faz uma qualificação irrepreensível. Vence todas as partidas. Eu vou ter que abrir aqui para vos dizer como é que foi isso. Vence todas as partidas, vence a Itália por 7-1, porque na primeira volta a Noruega venceu a Itália por 3-0, 24 pontos. Haaland termina com 16 golos marcados e a Noruega tem 37 golos marcados, um saldo positivo de mais 32 golos. Ou seja, sofreu apenas 5 golos em todas as partidas que disputou neste apuramento para o Campeonato do Mundo. Está aí uma seleção para termos em atenção, para vibrarmos com, para acompanharmos o seu crescimento dentro do Campeonato do Mundo, para vermos como se vão desempenhar as suas estrelas, diferente, por exemplo, de seleções como a Polónia, que teve Lewandowski, ou a Suécia com Ibrahimovic, seleções que tiveram só um único jogador como destaque. Esta Noruega tem outras valias, tem outros jogadores que podem dar suporte, quer a Haaland como a Martin Odegaard, a Sorloth, que também é muito bom ponta de lança. Vamos ver como é que se vão comportar depois no Campeonato do Mundo, mas é uma qualificação muito merecida e muito bem conseguida. Quem diria que quando saiu o sorteio a Noruega passaria pela Itália? Eu acho que todos olharam para este grupo e colocaram a Itália como favorita, mas a seleção italiana afunda-se cada vez mais na sua falta de qualidade e de projeto. É o quarto selecionador, Gattuso, se não estou em erro, nesse processo de tentar reerguer a seleção italiana. O futebol italiano não tem produzido grandes jogadores. Hoje em dia é muito difícil ver-se jogadores italianos fora de Itália e a Série A não tem a mesma qualidade de outros tempos. A última vez que a Itália esteve num campeonato do mundo, a equipa ainda era com Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Mario Balotelli, eu já não vou me lembrar de todos, mas é pela terceira qualificação consecutiva, 12 anos. A Itália não vai a um campeonato do mundo há mais de 12 anos. É muito tempo, são 3 ciclos de Copa do Mundo e não há uma luz no fundo do túnel de que este cenário poderá ser mudado nos próximos tempos. E é lamentável. Ainda teve Pirlo nesta seleção, que foi o último campeonato do mundo. É muito, muito lamentável. É triste porque nós nos habituamos a ter a seleção italiana nos campeonatos do mundo. Muitos de nós vibramos com a Itália em Copas do Mundo. E agora continuaremos a esperar. Vamos ver o que é que acontece na repescagem, que vai ser muito, muito duro para a Itália. E eu acho que é um baque muito grande não ter conseguido passar da Noruega, não ter conseguido sequer vencer a Noruega. Estava a vencer por 1-0 e depois sofre 4 golos. É uma derrota pesada, porque já é uma goleada. Todos esses elementos, quando colados, têm muitos resquícios e cicatrizes que precisam ser trabalhadas e curadas dentro da estrutura do futebol italiano. E é isso que eu queria falar convosco, do que eu vi no domingo, de muito futebol de apuramento ao Campeonato do Mundo dos Estados Unidos da América.
Canadá e também do México. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário sobre estas seleções e as respectivas qualificações. E também, se você não for inscrito no canal, subscreva o canal. Nós temos vídeos aqui todas as semanas sobre futebol europeu e não só. Em dezembro vamos ter muito futebol africano. Muitos beijinhos.